Olá, meus amores, tudo bem? Bom, hoje nós começamos um novo assunto aí, ainda dentro do segundo bimestre, dando sequência aí à nossa matéria. Bom, o assunto de hoje é romantismo, né? Saímos aí do arcadismo, vimos aí todo esse período voltado para o equilíbrio, para a clareza, simplicidade, né? Isso até em relação a sentimentos, e entramos agora no romantismo. Essa coisa de, ir a fundo em relação aos sentimentos, colocar os sentimentos em evidência. Então, a gente vai ver que é um período totalmente diferente. Até a gente pode falar assim, né? Ele vai de encontro a toda aquela questão equilibrada do arcadismo. Então, o assunto de hoje é romantismo. Vamos lá? Bom, vamos lá então, meus queridos. Como eu falei, o assunto de hoje é romantismo. E assim, é bastante interessante, antes de eu começar a colocar para vocês aqui uma definição sobre esse período, é legal que vocês entendam, né, que na verdade o romantismo ele vai além dessa coisa de sentimento, sentimentalismo, emoção em evidência. Na verdade, ele foi um estilo de época, mas ele também se destaca por ter sido um movimento que valorizou muito questões sociais. Então ele tem uma crítica ali muito grande, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então ele foi um movimento de bastante destaque aí, um período bem enfático no que diz respeito a questões sociais também, tá bom? Coloquei uma breve definição para vocês, lembrando que o período anterior ao romantismo é o arcadismo. Só para lembrar um pouquinho, a gente tinha aquela coisa do equilíbrio, né? Da simplicidade e da busca pela razão e pelo conhecimento. Tudo isso aí, todas essas características muito motivadas por um movimento que surgiu na Europa, né? Um movimento filosófico e cultural chamado Iluminismo, que dizia que, na verdade, o homem ele só estaria em seu estado pleno, né? Quando ele, na verdade, buscasse o conhecimento. Então, o conhecimento era, na verdade, a salvação. Então, esse movimento chamado iluminista, que vai além do que eu falei aqui agora para vocês, né, eu fiz uma breve definição, ele vai influenciar o arcadismo. Então, vocês já viram essa coisa da razão, do equilíbrio. O romantismo ele é o oposto disso. Na verdade, o romantismo vem porque está um pouco cansado de tudo isso. Essa coisa da simplicidade, do equilíbrio, inclusive de sentimentos, o romantismo ele vem para quebrar, né, essa característica. Então eu coloquei uma breve definição para vocês aqui. O romantismo ele surge em parte como reação à fria racionalidade do iluminismo, acabei de falar, tá? Então enquanto o iluminismo pregava o equilíbrio, a razão em primeiro lugar, o romantismo ele vem para trazer o impulso, o sentimento em primeiro lugar, tá? Então aquela coisa muito guardada, isso em relação a tudo, tá? Ela vem à tona, tá? Só para lembrar um pouquinho, o romantismo ele vai surgir ainda no século XVIII, na Europa. Então a gente estava assim, ainda vivendo o finalzinho, né, do arcadismo, o finalzinho de toda essa coisa aí do iluminismo, e o romantismo ele surge lá, mais precisamente na Alemanha, ainda no século XVIII, mas ele vai se consolidar e vai se espalhar por toda a Europa e até aqui no Brasil, né, pelo Brasil, no século XIX. Então ele começa no século XVIII, mas ele se expande e se consolida no século XIX. Bom, foi um movimento estético e cultural, acabei de falar, ele não é só um período, tá? Ele não foi só um movimento literário, artístico. Na verdade, ele foi além disso. Tá? Ele traz ali, foi o que eu falei, questões sociais e muita coisa que a gente ainda vai ver aqui. E que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX. Foi o que eu falei, ele surge no século XVIII, mais precisamente na Alemanha, com a publicação de uma obra chamada Os Sofrimentos do Jovem Werther, ou Werther, de um cara chamado Goethe. Acho que a pronúncia é mais ou menos essa, né? Um nome alemão aí, em 1774. E aí, essa foi uma obra que marcou muito aquele período, aquela época, né? Porque é uma história, assim, muito marcante do romance, do amor levado ao extremo. É uma história bem básica, mas que tem um final que culmina, né, de uma forma trágica. E isso mexeu muito com o pessoal na época, com a galera, principalmente os jovens da época. Não é dar spoiler, mas a história vai falar sobre um jovem, por isso o nome é Os Sofrimentos do Jovem Werther, ou Werther, né? Vai contar a história de um jovem que, na verdade, ele se apaixona por uma menina chamada Charlotte. E assim, ele não consegue concretizar esse amor com ela, né? E ele vive esse amor ao extremo. E a única solução, a única saída que ele encontrou foi o suicídio. Então, na época que esse romance foi publicado, que essa obra foi publicada, no caso, essa menina não pôde ter um relacionamento com ele, porque ela já estava prometida, como muitas outras naquela época, né?
e aí esse amor não é concretizado, né? Não da maneira tradicional aí. E aí a história toda, sem querer contar os detalhes, né? Ela culmina no suicídio do jovem Vedder, ou Vedder, já tô dando spoiler aí pra vocês. Mas o que acontece? Na época isso chocou tanto que muitos jovens acabaram, muitos suicídios foram cometidos, para vocês verem como é que a obra impulsionou tanto nessa coisa do sentimentalismo. Muitos suicídios acabaram acontecendo, né, na verdade, e muitos diziam que motivados pela leitura dessa obra. Então isso marcou muito. Tá? Só lembrando, quando a gente sai de um período e entra no outro, não é de um dia para o outro, né? Ah, eu saí do arcadismo, hoje eu dormi, tô no arcadismo, acordei no outro dia, já é romantismo. Não. Algumas situações vão acontecendo, situações históricas, né, acontecimentos sociais, para que um novo período surja e para que o outro fique em segundo plano. Então isso aí demanda tempo, às vezes séculos, né? E no caso, o romantismo, foi o que eu falei, ele vai surgir na Europa, na Alemanha, no finalzinho de todo esse movimento iluminista, dessa coisa toda do equilíbrio. Então a gente está saindo, né? E já está começando a ter uma outra visão. E geralmente essa visão nova é marcada através da publicação de uma obra, que ali nela se identificam as características do novo período. E foi o que aconteceu com a publicação dessa obra, Os Sofrimentos do Jovem Vedder, ou Vedder, tá? Bom, continuando aqui, deixando para trás valores clássicos e inaugurando a modernidade nas artes. Falei, é uma novidade. Agora a gente deixa para trás esses conceitos clássicos e neoclássicos, né? Trazidos com o arcadismo, a coisa do equilíbrio, da razão. As obras românticas baseavam-se, então, em valores da burguesia. Só para lembrar vocês, um novo público leitor surge nessa época. A gente vai comentar sobre isso melhor depois. Formado por mulheres e estudantes universitários. Esse aí vai ser o público leitor do romantismo, tá? As obras eram lidas por mulheres e estudantes universitários. Na verdade, elas eram quase que feitas para esse público aí. Bom, que faziam parte da burguesia, tá, gente? Classe social que substituía a elite absolutista em diversos países. Então a gente já viu aqui um pouquinho quando ele surgiu, qual foi a obra que motivou esse novo movimento aí, enfim. Os principais fatos históricos aqui, né? A gente vai falar sobre o contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo, na Europa, né, principalmente, e até aqui no Brasil, quando o romantismo ele surge. Bom, os principais fatos históricos que se relacionam com o romantismo são, primeiro deles, a Revolução Francesa. Reparem aqui no ano, 1789 até 1799. Então a gente ainda tem ali o século XVIII, como eu falei para vocês. Então o romantismo ele surge no século XVIII na Europa e, na verdade, ele vai se expandir, ele vai se consolidar mesmo no século XIX. Mas essa coisa da Revolução Francesa vai influenciar muito os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, né, gerados na época através da Revolução Francesa. Inclusive é o lema da França, né, da bandeira da França, igualdade, liberdade e fraternidade, que é um lema representado por 3 cores distintas ali. Esse lema ele vai motivar muito essa gana por liberdade que o romantismo traz. Então, o primeiro movimento aí, o primeiro fato, o primeiro acontecimento histórico marcante foi a Revolução Francesa. Beleza, o que mais? Invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Olha aqui, reparem que aqui eu já tenho o século XIX. E essa invasão de Napoleão Bonaparte, né, a Portugal, vai propiciar a vinda da família real para o Brasil. A família real vem para o Brasil e chega aqui em 1808. Então isso aqui foi um acontecimento também histórico marcante que impulsionou o romantismo aqui. Claro que o romantismo ele vem um pouquinho mais à frente aqui no Brasil, tá? Ele vai se consolidar mesmo em 1836 com a publicação de uma obra que a gente vai falar depois. Mas só a vinda da família real para o Brasil já propiciou várias mudanças aqui. A gente não tinha estrutura para acolher a família real, então o Brasil teve que se adaptar, porque 3 séculos depois do seu surgimento, do seu, entre aspas, né, descobrimento, o Brasil ainda vivia de uma maneira bem rudimentar, bem simples, bem atrasada em relação aos países da Europa. E aí a família real vindo para cá, tudo teve que se adaptar. Mas na verdade houve uma maquiagem, né, para receber a família real, que vem para cá fugindo das tropas de Napoleão em Portugal. Outro fato importante, que aí já é aqui no Brasil, no caso, né, como eu falei, a chegada da família real, um ano depois da chegada das tropas de Napoleão em Portugal, e a independência do Brasil em 1822. Então, quase 10 anos, mais de 10 anos depois, né, 14 anos depois, que o romantismo, na verdade, vai se consolidar. Só para lembrar rapidinho, com a vinda da família real, a gente vai comentar isso depois melhor,
tudo teve que ser adaptado. Então nós não tínhamos aqui nada relacionado à cultura de uma forma assim bem, né, enfática. Isso teve que ser adaptado. Então os teatros começam a surgir, tudo isso mais para frente, né, de uma maneira adaptada, e aí isso vai ganhando força com esse movimento chamado romantismo. Vamos lá, continuando então. Fases do romantismo, isso aí é interessante a gente saber, por quê? São 3 fases distintas, isso aí envolvendo, tá, a Europa e envolvendo o Brasil também. Só que aqui no Brasil nós vamos ver cada uma dessas fases mais detalhadamente quando a gente começar a falar das gerações românticas. Isso aí vai ser em outro vídeo, especificamente falando sobre o Brasil. Então aqui eu estou falando de uma forma geral. São 3 fases do romantismo aí que merecem destaque. Como eu falei para vocês no início, o romantismo ele é um movimento não só cultural, estético, ele é um movimento social também, né? Que começa na Alemanha, se expande, aí você tem Inglaterra, você tem França, tá? Você tem Portugal. E claro, depois você tem o Brasil. Mas o que eu tô colocando para vocês aqui é que ele vai influenciar toda a Europa, tá? E aí, a partir daí, a gente começa a perceber que são 3 fases distintas, porque os grupos de românticos, eles tinham características diferenciadas. Cada autor, cada grupo de autores relatava as questões sociais, relatava os acontecimentos de maneira diferenciada. Então, são 3 fases distintas aqui que merecem atenção. Vamos lá? Bom, é possível identificar observando o conjunto de obras românticas produzidas em diversos países, ao menos 3 tendências ou fases dessa arte. Primeiro, romantismo ultrasentimental, que aqui no Brasil depois a gente vai conhecer como ultrarromantismo, tá? A gente vai ter aí a nossa segunda geração romântica, vamos falar disso depois, muito motivada por esse tipo de característica aqui. O que foi esse romantismo ultrasentimental? Lembrando que eu tenho um prefixo aqui que me dá a ideia, né, de algo elevado, além, tá? O romantismo era muito isso também. Bom, obras como Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi a obra que marcou, falei para vocês, o início do romantismo, ela é o grande destaque aí, né, quando o romantismo surge no século XVIII, tá? Essa obra, ela motivou muitas situações na Europa, falei para vocês, alguns suicídios que eram cometidos por jovens que não concretizavam a sua paixão ali. Muitas pessoas diziam que esses suicídios eram motivados por conta da leitura dessa obra, então isso aí influenciou muito, tá? Era a ideia, né, que era propagada de que se não tivesse solução para aquele amor culminar, que o fim deveria ser esse, através da morte, né? Seria a etapa final ali, então isso foi muito pesado na época, tá? Bom, do alemão Goethe, ou ainda alguns poemas de Lord Byron, da Inglaterra, apresentam um forte sentimentalismo, em geral depressivo, exaltando a morte ou a loucura como fugas. Aqui no Brasil, além de morte e loucura, se procurava fuga através das lembranças da infância, a gente vai ver isso depois. Só um destaque aqui para esse cara, Lord Byron. Gente, eu falei para vocês que o romantismo ele surge na Alemanha com a publicação dessa obra, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther, ou Werther, né, de Goethe. Eu falo Goethe, porque eu acho que a pronúncia é essa, né? Alemão, enfim, a gente nunca sabe direito. Mas na Inglaterra, esse cara chamado Lord Byron, que foi um cara, né, novo, bonito, ele tinha tudo ali para trazer a galera com ele, foi isso que ele fez. Ele era um cara totalmente voltado para o social, embora viesse de uma família rica, né? Era um cara boêmio, era um cara que estava participando de tudo, e eu falei para vocês que o romantismo ele vem com esse afã de liberdade, né? Muito motivado pelas questões aí, por esses acontecimentos que nós citamos, um deles aí a Revolução Francesa, essa coisa toda, esse ímpeto de liberdade. E o Lord Byron era um cara novo, rico, tá? Mas com vontade, um poeta, né? Com vontade de mudar, de trazer a liberdade. E ele juntou com ele muitos jovens com essa necessidade. Só que, como o nome já diz, a gente está falando de um ultra-romantismo. Isso aqui é o romantismo ultra-sentimental. Então, esse romantismo ele vai colocar em evidência até a última gota o sentimento. Então vai se viver tudo de maneira muito enfática, vai ser tudo muito extremista. Então o sentimento mostrado por esses escritores aqui nesse período vai ser um sentimento muito, muito, muito enfático, muito ao extremo, muito colocado em evidência, tá? É se jogar de cabeça. Então muitas vezes essas obras culminavam falando em suicídio. Então era assim, era uma coisa extrema mesmo. E o Lord Byron ele tinha todo o afã de mudança, de questões sociais. E muitas vezes, tanto ele quanto essa geração toda, essa galera toda aqui,
passava por um momento de frustração, porque nem tudo acontecia daquela forma, né? As questões sociais eram muito detalhadas nesse período. A Inglaterra, a França tinham ápices de riqueza extrema e de pobreza extrema. Então isso era muito complicado. E aí essas questões sociais, elas batiam como um martelo na cabeça de muitos jovens da época, muitos jovens poetas. E o Lord Byron, ele vai viver isso aí de maneira muito enfática. Então, isso aí é chamado de ultra-sentimentalismo, ultra-romantismo, é viver ao extremo. Então, muitas vezes eles caíam numa depressão, as obras eram meio sombrias, e aqui no Brasil, a gente vai ter isso na segunda geração, vai se falar até de questões aí um pouquinho pesadas, e ocultismo, o negócio vai pro lado um pouquinho mais sombrio, tá? Só para fechar aqui, no Brasil, Álvares de Azevedo pode ser lido como um autor que dialoga com essa tendência romântica. Foi o que eu falei, aqui a gente vai ter essa representatividade com autores que vão pertencer à segunda geração do romantismo, que inclusive vai receber um apelido aí de byroniana em homenagem ao nosso lindo Lord Byron aí, esse jovem bonito, cativante, né? Vai aparecer para vocês aqui a fotografia dele aqui daqui a pouquinho. Vocês vão ver quem é esse cara, né? Era o modelo da época, todo mundo ficava doido com ele. Bom, continuando aqui, então essa é a primeira fase do romantismo, a próxima. Romantismo social, essa também é bonitinha, também vai influenciar aqui o Brasil, tá? Aqui no Brasil, na verdade, a gente vai ter como representante aí a terceira geração, que vai ser chamada de condoreira, a gente vai falar depois com calma, tá? Com essa coisa dos ideais de liberdade. O romantismo social, ele tem como principal expoente o escritor francês Victor Hugo. Ah, ele é tão bonitinho. Vai aparecer a foto dele aqui, já mais velhinho, né? Na verdade, o Victor Hugo, ele se destaca. São duas obras dele que merecem muito destaque, fora outras também, mas duas que marcaram muito o romantismo. Uma delas é o Corcunda de Notre Dame, que não tinha esse nome, tá? O nome da obra era apenas Notre Dame. E quando ela foi traduzida para o idioma inglês, ela ganhou o nome O Corcunda de Notre Dame. Porque quem já sabe aí, professora, eu já vi aquele desenho da Disney, tem a ver? Tem a ver. Mas a história, na verdade, para quem já viu toda a história, ele conhece a história verdadeira, né? É uma obra que vai além de um romance de um jovem que tem uma deformidade, é abandonado e é cuidado, né, por um religioso. Vai além disso. Detalhe que nessa obra o Victor Hugo, ele procura, primeiro que a obra se passa no período medieval, tá, gente? Ele escreve como se fosse no período medieval, e é interessante ele mostrar uma crítica social ali muito grande, porque quais são os elementos dessa obra? Você tem uma cigana, né, que era, na verdade, um tipo marginalizado nessa época. Você tem ali um religioso, que, entre aspas, ensaia a bondade adotando uma criança abandonada por conta da sua deformidade, mas por outro lado era um cara que vivia uma contradição entre um amor carnal e a sua devoção a Deus. Então ele ama a cigana Esmeralda, que para ele era como é que eu posso falar para vocês? É como se ela fosse, na verdade, um empecilho, porque ela ficava ali na porta da catedral, né, de Notre Dame, e ele via aquela mulher ali o tempo todo, sedutora naturalmente, então ele se apaixona por ela, mas ele briga com a religiosidade dele. Mas, por outro lado, ele se pune em relação a isso, mas ele se coloca acima porque ele adotou uma criança com deformidade. Então, o Victor Hugo, ele vai mostrar um pouco da hipocrisia do clero, né, da religião, da igreja nessa época, tá? Então, você tem ali um tipo marginalizado, você tem um elemento que é o Quasímodo, que é uma criança com deformidade, né, que foi adotada pela igreja ali, né, por esse elemento da igreja. E você tem uma pessoa que é ligada diretamente à igreja que se apaixona por essa cigana, que seria um obstáculo. Então, na verdade, isso tudo culmina até no pedido de morte dessa cigana, enfim, né? E o Quasímodo, ele tem um papel primordial ali em todo esse julgamento. Então, é muito interessante a obra, ela vai além, foi o que eu falei, de um romance, né? E vai para essa questão social e para a crítica feita na época, já que a história se passa no período medieval. Então, Victor Hugo, ele tem essa capacidade de trazer pra gente todos esses personagens aí que dialogam e cada um tem o seu papel importantíssimo na obra. Só uma coisinha, com essa personagem chamada Quasímodo, né? Eu uso a palavra personagem no feminino, às vezes no masculino, preferencialmente feminino, a gente já falou sobre isso, né? Mas o masculino também tá certo. O Quasímodo, na verdade, ele vem para representar ali a ideia de um mocinho. Mas você tem os personagens que são os mocinhos da história, sim. Só que o Quasímodo, ele vem para desconstruir uma ideia. Antigamente se achava, né, no período em que os romances começam a ganhar evidência, se achava que a pessoa, quando ela era vilã da história, ela tinha que ser fisicamente feia, fora dos padrões, ou então
com algum tipo de deformidade. Então os vilões antigos, eles eram mostrados dessa forma. É como se, na verdade, a falta da beleza física ou uma deformidade marcasse o caráter. Então os vilões, eles eram mostrados como feios ou com alguma deformidade. E o Victor Hugo quebra isso, justamente com esse romance. O Quasimodo é um rapaz que nasce com uma deformidade, é abandonado aos 4 anos de idade e vive escondido, coitado, né? E, na verdade, ele tem um coração muito bom. Então, a gente cria, a partir daí, do Quasimodo, né, uma ideia do grotesco belo, ou do feio belo, que é desconstruir a ideia de que os vilões têm que ser feios e os mocinhos bonitos, dentro do padrão, né? Então, o Quasimodo, ele vem mostrar que, além da beleza física, né? Ela pode não existir, ele pode ter uma deformidade, ele pode não pertencer aos padrões, mas o que importa é o coração e o caráter. Então o Victor Hugo, ele traz toda essa revolução aí para a literatura com essa obra maravilhosa. E a outra, Os Miseráveis, né? Já virou musical, nessa obra já ganhou vários prêmios, ela já foi adaptada várias vezes, vai falar das mazelas sociais da época. Nossa, isso aí é importantíssimo. Então é interessante que vocês assistam pelo menos uma versão dessa obra para vocês saberem do que a gente está falando aqui. Bom, continuando aqui, para ir fechando, né, o Corcunda de Notre Dame, essa vertente romântica é caracterizada por representar a miséria do povo, falei, as questões sociais, né, e denunciar as mazelas que ocorriam com as parcelas marginalizadas da sociedade. Então você vai ver ali os seres marginalizados sendo exaltados e aqueles outros que se julgavam perfeitos sendo criticados. Beleza, terceira fase aí, romantismo nacionalista, também influencia o Brasil, professora? Sim, tá? A primeira fase, a primeira geração romântica aqui do Brasil vai ser chamada de nacionalista ou indianista, a gente vai ver isso depois. Ainda sob a influência de Victor Hugo, assim como dialogando com fatos históricos fundamentais para compreender os séculos XVIII e XIX, tais como a Revolução Francesa ou, no Brasil, a chegada da família real em 1808. Diversos autores construíram obras com forte tom nacionalista. O movimento indianista brasileiro, produzido por autores como Gonçalves Dias, José de Alencar, dialoga com essa tendência. Então, assim, para a Europa, essa tendência aqui foi não digo a que menos tem importância não, tá, gente? Mas as que mais se destacam são realmente a fase social e a ultra sentimental. Foram as que mais, assim, marcaram, tá? Essa daqui mexe mais com o contexto histórico e vai influenciar aqui no Brasil a primeira geração de românticos. Vamos lá? Bom, surgimento de um novo público leitor, falei para vocês. Agora a gente tem ênfase aí, né? O público que surge para ler essas obras, dos chamados romances. Antes de falar desse público, eu já comentei. Deixa eu só citar para vocês uma curiosidade, a palavra romance. Né? No outro dia eu dando aula aos alunos, professor, eu ouvi falar que existe romance policial, existe romance, né, científico, existe romance, né, de suspense. São várias categorias. Romance, na verdade, é a estrutura da obra e não em si o seu conteúdo. Mas interessante que em Roma, lá atrás, né, no período do Império Romano, na época do Império Romano, a palavra romance ela designava o latim vulgar, a língua que era falada pelos povos que dominavam, né? E como se falava o latim, esse latim era chamado latim vulgar. Então, tudo que era escrito nesse latim vulgar era chamado de romance, por causa da palavra Roma, tá? Então tinha essa ligação, não tinha nada que ver com a estrutura de uma obra e muito menos com sentimentalismo ou emoção, tá bom? Então isso é importante que vocês saibam. Outra coisa, existe romantismo maiúsculo, que é o período, é o estilo literário, artístico, é o período, né, é o estilo de época aí, é o que a gente está vendo aqui agora. E existe o romantismo minúsculo, que é, na verdade, ligado à emoção de cada ser individualmente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, pô, professor, então hoje em dia não existe mais romantismo? Existe o romantismo minúsculo, a gente não tem mais o período, né, o estilo de época, mas a gente tem a característica individual de cada um, de cada artista, né, que é valorizar sentimentos e emoções. Então o romantismo minúsculo é a característica individual de cada um, independentemente de época. E o romantismo maiúsculo foi um movimento literário, cultural e artístico que surge no século XVIII na Europa e se estende até o século XIX, inclusive aqui no Brasil. Bom, aqui se fala sobre o surgimento de novo público leitor. Na verdade, esse público pertencente à burguesia, que está na época crescendo, né? Esse público é formado por mulheres e estudantes universitários. Aqui no Brasil vão surgir os folhetins, a gente vai falar disso na próxima aula, que são as obras publicadas no jornal em capítulos. Quem lia? As mulheres.
Os jornais eram vendidos, os homens liam as notícias e as mulheres liam essas histórias românticas que eram separadas por capítulos, e aí cada dia, né, elas faziam com que seus maridos comprassem os jornais para cada dia saber o capítulo diferente daquela história. Então sempre terminava de uma forma surpreendente para a pessoa no outro dia comprar. Então, os folhetins, eram folhetins chamados na época, né, motivaram muitas mulheres aí ao hábito da leitura. Era muito interessante e os jornais vendiam a beça. Claro que as mulheres queriam acompanhar essas histórias que vão dar depois a origem às novelas que nós assistimos. Por isso elas são separadas por capítulos. Muito interessante isso, né? Vamos lá, fechando aí. Romantismo em Portugal, amores, olha só. Em Portugal, na verdade, a gente tem duas fases aí. O primeiro momento, com autores como Almeida Garré, Alexandre Herculano, nós temos aí questões históricas e políticas envolvendo a história de Portugal, né, os conceitos de Portugal da época. E a parte da poesia também. E temos um segundo momento que envolve um cara chamado Camilo Castelo Branco, entre outros autores aí. E esse romantismo, na verdade, ele vai ter um tom mais sentimental e egocêntrico, ou seja, muito voltado pro eu, tá? É legal que o Camilo Castelo Branco, ele tem uma característica muito interessante que se prende à primeira fase que eu falei lá pra vocês, que é aquela fase ultra sentimental. Legal falar desse cara, que ele vai se destacar na prosa romântica, tá? O Camilo Castelo Branco, ele escreve uma obra chamada Amor de Perdição. É uma obra que envolve 3 jovens ali, 2 jovens muito apaixonados, mas que não podiam concretizar o seu amor, que é a Teresa e o Simão. Eles não podiam concretizar esse amor porque pertenciam a famílias rivais. E aí o que vai acontecer? Surge a Mariana, tá? Que é, tadinha, pertencia à mesma classe social ali do Simão, apaixonada por ele, e na verdade essa paixão dela é tão forte, esse amor é tão forte que ela acaba ajudando o Simão, através de cartas, a viver um romance com a Teresa, que acaba sendo mandada para um convento. Não vou dar spoiler como eu dei logo no início da obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther, ou Werther, mas é uma obra muito marcante, porque ela tem, assim, pontos culminantes. E vai chegar um momento que você vai falar assim, meu Deus, o que é isso? Então merece atenção aí para a leitura, né? Foi o que eu falei, é um triângulo amoroso ali, mas a terceira pessoa é despretensiosa da atenção, ela quer atender ao ser amado, né, que é a Mariana, e a história é muito bacana, e envolve essa questão do ultra sentimentalismo. Então não preciso nem dizer para vocês como essa história termina, né? Viver o amor ao extremo. Imaginem, leiam, que vocês vão gostar. Amores, falei um pouquinho aí de cada país da Europa que teve aí o romantismo, né, como destaque. Lembrando sempre que aqui no Brasil o romantismo ele vai ter uma ênfase no século XIX, um pouquinho mais à frente, né, de quando ele se consolidou na Europa. A gente vai falar sobre isso num próximo vídeo, aí já especificamente do Brasil. Mas espero ter ajudado a vocês. É um movimento muito bacana. E vocês já estão vendo que vai além da questão de sentimento e emoção, né? A gente tem crítica social, a gente tem questões históricas aí, e vale a pena vocês saberem, é um movimento que cai bastante aí em vestibulares, em concursos, tá? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida que vocês possam ter, é só me chamar através de chat, enfim. Um beijo para vocês e até a próxima aula.